Com esse vídeo aqui, eu quero resolver o seu problema de falta de confiança no que você fala dentro do seu conteúdo. Muitas vezes as pessoas têm falta de confiança no que fala, elas não confiam no que elas entregam, no que elas falam, por um simples motivo. Eu vou te explicar, vou desconstruir aqui esse raciocínio, essa falta de confiança para você entender o porquê que isso surge, né? Porque assim, a gente consegue e a gente tem várias experiências de pessoas dentro do Instagram, produtores de conteúdo ali, que você vê que existe uma firmeza e uma solitude ali, né? Solitude não seria a palavra, uma solidez, na verdade, no que aquelas pessoas falam, né? Você consegue perceber que o que ela tá falando, ela tem confiança naquilo ali. E essa confiança, ela exala, né? Por quê? Qual é o principal intuito de você ter confiança no que você fala? É, obviamente, você acreditar em você mesmo, no seu discurso, e as pessoas perceberem isso e a venda do seu produto ou serviço ser mais fácil. É basicamente isso, porque se você não sabe, quando a pessoa que vai comprar de você, o seu possível cliente, sente que você mesmo não confia no que você está falando, e isso é totalmente perceptível, ela não vai comprar de você. Então você precisa sim desenvolver confiança para falar dentro do seu conteúdo. Só que você só desenvolve essa confiança dessa forma que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, né? Eu vou te mostrar, na verdade, por que você não tem confiança. E automaticamente a resposta vai aparecer para você, beleza? Então vamos descer aqui no nosso desenho aqui que eu deixei aqui para ficar mais didático pra gente. Você não tem confiança simples. É simples porque você não tem confiança. Porque você só copia, né? Você só copia os outros. Você não tem confiança porque você fica copiando os outros. E como assim? O que é isso, né? É necessário ter uma solução que você mesmo testou, porque só a experiência te dá robustez e densidade para ter propriedade, né? Então, o que isso significa? Quando você só copia os outros, você não tem uma experiência real, na realidade, de que aquilo ali que você está falando, que é uma cópia de outra pessoa, funciona, porque você só está repetindo o que uma outra pessoa fala. Quando você, diferente dessa primeira situação, quando você testa e você tem a experiência daquilo que você está falando, é diferente a forma como você fala. Você tem confiança naquilo que você fala. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo da vida real, né? Quando você chega para alguém e fala assim, você sabe fazer arroz, né? Alguém que não faça arroz. Ela vai falar assim, eu sei, você tem que pegar ali água, fritar o alho. Ela tem uma ideia do que é, só que ela nunca foi lá e fez o arroz. Diferente da sua mãe, que eu tenho certeza que sua mãe já fez muito arroz. Então você vai falar pra ela assim, mãe, como é que faz arroz? Ela vai desenrolar ali pra você falar assim, você vai fazer tal, 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 tal. É esse o método, essa é a estrutura de fazer arroz. Então, ela tem uma experiência na realidade com aquele fato que a pessoa perguntou para ela, diferente de uma pessoa que não tem, né? É muito diferente. Então, é basicamente esse o porquê, né? É essa a diferença. Quando você tem experiência com o que você está falando, você tem até uma vontade dentro de você mesmo, uma vontade de alma ali, né? Uma solidez de alma que você tem a confiança para falar, né? Continuando no desenho. Como ter, então, essa solidez, né? Eu meio que já expliquei pra você como é que você vai ter essa solidez. Você vai fazer o quê? É uma pergunta que você tem que fazer. Você tem essa solidez resolvendo um problema real de pessoas reais na realidade. Então, perceba, eu repeti real aqui de forma proposital. Porque, vamos pegar o exemplo do arroz. Se você não resolve um problema real de alguma pessoa dentro da realidade, essa solidez de algo que você está falando não vai existir. A sua mãe só tem confiança em fazer arroz. Ela só fala que ela sabe fazer porque ela resolveu um problema. Qual é o problema? Como fazer arroz. Ela tem um problema. Essa é uma dúvida que ela tem. Ela foi lá e resolveu esse problema de pessoas reais, que é um problema que ela tem, que a família dela tem, você tinha porque você queria comer arroz. Sua mãe teve que ir lá e resolver, ela teve que aprender a fazer arroz. Na realidade, vocês estão na realidade. Então, quando você tem um problema que está escancarado na sua cara e você vai lá e resolve esse problema, você automaticamente você vai ter, né? É o que é o próximo passo aqui, você vai ter uma solução. Você vai ter uma solução agora para isso aqui. E essa solução, né, se torna a sua estrutura de entrega. Então, o que são os cursos online? O que são as mentorias, consultorias? São basicamente estruturas que solucionam algum problema que aquela pessoa que compra tem. Então, uma terapia. O que é uma terapia? É uma estrutura, por mais que o terapeuta não te apresente a estrutura. Ele tem uma estrutura, ele tem uma forma de entregar o que ele faz ali com o paciente dele. O paciente dele chega com um problema. Cabe ao especialista, ao terapeuta, ter uma estrutura, uma bagagem, passos a seguir para resolver aquele problema daquela pessoa. Então, existe um problema, essa pessoa, que no caso é o terapeuta, ele tem uma solução, se ele está estudando, se ele está se melhorando, né? Se ele, na prática, na experiência, ele resolveu aquele problema já. E agora ele tem uma estrutura de entrega.
E a sua comunicação será pautada nisso. Então, a partir de agora, você não precisa mais inventar nada, você não precisa copiar mais conteúdo de ninguém. Porque quando você resolve um problema na realidade, você tem uma solução. E essa solução se torna a sua estrutura, se torna o seu método, se torna o que você entrega para aquela pessoa que vai ter aquele problema de novo, outras pessoas terem aquele problema. E aí a sua comunicação, o seu conteúdo, ele vai só fazer o papel de falar para a pessoa como você resolve tais problemas, porque dentro de um problema existe micro problemas, né? Então, por exemplo, produção de conteúdo, quais são os micro problemas? Ah, como escrever, como postar, como analisar métricas, como não sei o quê, enfim, são vários outros micro problemas que vai surgindo. E se eu não tenho uma experiência na realidade com todos esses micro problemas, é impossível ter uma estrutura de entrega. E se eu não tenho uma estrutura de entrega, a gente vai voltando aqui na cadeia. Eu não tenho robustez, eu não tenho solidez para falar sobre aquilo. E, consequentemente, eu não tenho confiança. E as pessoas vão perceber, e eu não vou vender, e aí é uma bola de neve. Então, né, aqui eu tenho um exemplo para você entender. Um exemplo é bom, né? Um exemplo para você entender. O que eu coloquei essa imagem aqui? Essa aqui é a minha estrutura de carrosséis, como eu monto carrosséis. Eu percebi que eu tinha um problema de, beleza, eu até escrevo carrosséis, mas como que eu faço isso? Se alguém quiser comprar isso de mim, que é o que acontece, as pessoas perguntam para mim como é que funcionam os meus carrosséis, porque elas têm um problema também. Eu não sei fazer o carrossel, existe um problema. Eu precisei elaborar essa estrutura, né, que é o que basicamente eu faço na realidade. Eu não inventei isso aqui. Era o que eu já fazia. Eu estava criando carrosséis, eu não tinha isso aqui posto num desenho igual você está vendo, só que eu percebi que outras pessoas tinham esse problema. As outras pessoas tinham um problema de criar carrosséis. Logo, a pessoa tem um problema e eu já meio que solucionei esse problema na minha realidade, porque eu estava fazendo carrosséis, as pessoas perguntaram sobre os meus carrosséis, elas gostavam dos meus carrosséis, e eu tenho uma solução. A solução é o quê? É o como eu faço carrosséis. Então, eu fiz isso. Eu montei um desenho de como eu faço carrosséis. Aqui está a minha estrutura. Eu poderia, por exemplo, vender um curso sobre isso aqui. Eu explicar cada coisa, né? Como faz a capa, contra capa, etc, etc, etc. Pronto, eu tenho um produto. E agora, dentro do meu conteúdo, o que cabe a mim é fazer o seguinte: é criar conteúdo respondendo dúvidas de quem, por exemplo, tem dúvida com carrossel. Eu não preciso inventar. Eu vou só falar do que eu já vivi, do que eu fiz, que as pessoas estão gostando já. Então, nessa estrutura aqui que eu te mostrei, nesse desenho aqui, né? Você consegue entender que, né? Vamos voltar aqui para a gente chegar na primeira pergunta lá. Por que você não tem confiança no seu conteúdo? Porque você só copia, porque você não tem uma experiência real com aquilo que você vende. Se você não tem uma experiência real com aquilo que você vende, consequentemente, você não sabe como aquilo funciona e se aquilo funciona. E isso causa um problema de confiança na hora que você for vender, na hora que você for falar daquilo. E as pessoas vão perceber. E esse perceber vai causar, e confia em mim, vai causar problema na hora que você for vender, porque as pessoas percebem quando você não tem confiança sobre aquilo que você fala. Por que você acha que existem muitos perfis pequenos aí no Instagram, no YouTube, que eles são pequenos, eles não têm tanto engajamento como perfis de influenciadoras, por exemplo. Só que esses perfis, de certa forma, têm um público engajado. Tem pessoas que compram porque ele está mostrando ali no dia a dia. E você fala, porra, por que esse cara tá vendendo tanto? É basicamente por causa disso. Porque por mais que ele seja pequeno, ele sabe resolver um problema. Então a pergunta principal que você tem que resolver aqui é o seguinte: qual problema você resolve na realidade? Qual é o problema que você está resolvendo hoje? Essa é a questão principal, porque a partir dessa questão, a partir de eu descobrir qual problema eu resolvo, você automaticamente e possivelmente tem uma solução. E se você não tem uma solução, você precisa viver esse problema e resolver esse problema na sua vida para agora sim ter uma solução. Então, voltando ao exemplo do carrossel, só para você ter mais clareza sobre isso que a gente está falando aqui. O carrossel, para mim, eu já tinha feito vários carrosséis, então eu tinha uma solução em mãos, só não oferecia. Quando as pessoas chegavam com um problema de não sei montar carrosséis, que isso é um problema, eu só olhei para minha realidade e falei, porra, eu sei fazer isso aqui, eu sei montar carrosséis. Como é que eu sei que eu sei? Porque eu estou fazendo. Eu estou experimentando. Eu estou fazendo isso na realidade. Eu faço isso na realidade, automaticamente eu vou ter feedbacks, positivos ou negativos. E com o passar do tempo eu vou aperfeiçoando isso aqui. As pessoas que chegam com dúvidas sobre como montar carrosséis vão reparar e vão ver a minha confiança sobre o assunto porque eu vivi aquilo na realidade. Então é basicamente isso. Se você tem problema com confiança, pode ser que você não tenha identificado qual problema de fato você resolve. Então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir aqui, né, de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber mais notificações de novos vídeos, porque constantemente estou soltando os vídeos aqui. Comente aqui embaixo como esse vídeo te ajudou. Me dê sugestões também de próximos vídeos que você queira que eu fale aqui dentro. Deixa o like, porque assim você vai me ajudar e vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo aqui foi importante para você e vai recomendar para mais pessoas e o canal vai crescer. Eu preciso disso, né? Não vou ser mentiroso aqui, eu preciso que você curta. Então curta. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.